Alianças erradas vai fazer você abrir mão do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida, né? Fará com que venhamos quebrar princípios. Então, quando nós quebramos a aliança com Deus, automaticamente a gente fica à mercê, né, do sistema. Então, nós precisamos manter a nossa aliança com Cristo, com Deus, com a palavra, para que nós venhamos vencer e sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Todos têm o texto? 2 Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Quero agradecer aí os irmãos da sonoplastia, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu pegar esse outro microfone aqui. Graças a Deus. Meu Deus. O outro está melhor, tá? Graças a Deus. Amém. Bênção. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 9. Diz assim: E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Farei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Aleluias. Soberano e eterno Deus, Pai amado, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o teu nome. Te damos graças, Senhor. Acabamos de ler a tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz, mais afiada, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Te damos graças, Senhor, nessa noite. Fala conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite, se você deseja, tome nota. Eu quero falar de 2 pontos importantes que
que nos levará com certeza a vencer, a rompermos. Todos nós queremos romper, todos nós queremos avançar. Qualquer ser humano no juízo perfeito, ele deseja o pódio. Principalmente o ano que está finalizando, o ano de 2024 chegando, se aproximando, 52 semanas, 365 dias. Então nós estamos nesse término de um ano e o início de um novo ano. E os dois pontos importantes que eu quero falar com você o primeiro deles, o poder que há na palavra de Deus já liberada sobre a tua vida. E o segundo essa palavra liberada sobre a nossa vida, ligada ou encontrando uma fé ativada em Deus, fará toda a diferença na tua vida. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês, dentro desse texto que nós acabamos de lermos, acabamos de fazer a leitura aqui. Eu tenho pensado muito acerca disso. E antes de entrar no texto e falar um pouco sobre esse texto, é importante nós ressaltar aqui algumas questões relacionadas à palavra do Senhor, o poder que há na palavra de Deus, e todos nós sabemos que a palavra do Senhor é viva e é eficaz. É uma palavra poderosa. Todas as coisas foram feitas através da palavra do Senhor, do haja de Deus. Ele disse e aconteceu. Então a palavra do Senhor, ela é poderosa. Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra, ou a mensagem, ou a pregação acerca de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo vai escrever dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que eu estou primeiramente passando para vocês é que a palavra do Senhor, ela é poderosa, mas ela precisa encontrar em nós a fé verdadeira. Aleluia. Uma fé que verdadeiramente venha acreditar nesta palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. A maior dificuldade das pessoas é obedecer a palavra, como já foi mencionado aqui nessa noite. Nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra a um certo ponto, mas não colocamos isso em prática na nossa vida. Não vivenciamos realmente milagres, porque, na verdade, nós não estamos tão convictos assim de que vai acontecer. Essa é a maior dificuldade do ser humano. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé, ela precisa ser ativada mediante a palavra de Deus. Ele disse e eu preciso acreditar. Aleluia. Isso não é loucura, isso é acreditar naquele que criou todas as coisas. Ele é o Criador e nós cremos na mensagem da pregação, que parece para muitos loucura, mas não é poder de Deus. É poder operante de Deus em nós, é a palavra operante em nós. Então é importante nós observarmos isso, entendermos isso, porque Hebreus 11, 6 vai dizer: se nós queremos agradar a Deus, é necessário nós termos fé. Hebreus 11, verso 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então veja bem, então a fé está ligada à palavra. A palavra está conectada à fé. E nós precisamos, não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Não é qualquer livro, não, é a palavra de Deus, a palavra que gera vida em nós. A palavra que limpa o ser humano, que transforma as nossas vidas. Palavra essa que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 4, eu amo esses versículos que diz, o verso 12, verso 13, vai dizer que a palavra do Senhor é viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes,
que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós estamos diante de uma palavra que o verso 13 vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele o qual teremos que prestar conta, ou seja, o dono da palavra. Aleluia. Então, nós precisamos olhar para isso e compreender que o que Deus tem para nós já foi liberado sobre as nossas vidas. O que precisamos então é o quê? Nos posicionar. O que precisamos então é clamar a Ele, buscar a face desse Deus, porque Ele já liberou sobre as nossas vidas. João capítulo 15, verso 16, Ele vai dizer o quê? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e dê fruto, a fim de tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele venha conceder isso para vocês. Olha para o teu irmão, digo, você já tem uma palavra liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós já temos uma palavra liberada sobre nós. Qual é, pastor? Eu vou liberar uma para você aqui da palavra do Senhor, que você e a sua casa é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nenhuma arma forjada contra você, tua casa, tua família e teu casamento vai prevalecer. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Palavra de Deus, que já foi liberada para nós, para a igreja, que as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Palavra de ensino, palavra verdadeira, palavra poderosa. João capítulo 1, irmão, verso 1, 1 e 2 em diante, vai dizer o que? O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Palavra. Nós estamos diante dessa palavra. A palavra já foi liberada para você. O que você precisa é abraçar essa palavra, viver essa palavra, tomar posse dessa palavra. Em Apocalipse capítulo 1, verso de número 3, vai dizer que bem-aventurado não é quem tem dinheiro na conta bancária. Conta bancária boa, gorda, é muito bom, resolve muito problema, mas bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado é o homem que lê a palavra dessa profecia e pratica. Esse é bem-aventurado. Bem-aventurados somos nós que tememos ao Senhor. Bem-aventurado é você que encontrou Jesus, ou melhor, Ele te encontrou, mudou a tua história e te escolheu. Será por quê? Me escolheu, não tinha nada, mas Ele escolheu. Porque Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Esse é o Deus que nós estamos aqui nessa noite adorando. Um Deus que escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Um Deus que escolhe as coisas vis, desprezíveis. A sociedade diz que não tem jeito, mas Ele diz, eu vou te usar. Coisa maravilhosa esse Deus, irmãos. Então eu olho agora, eu entro no texto, devido ao tempo aqui, eu entro no texto para a gente começar aqui a pensar algumas coisas aqui importantes. Que eu estive lendo, estive pensando e meditando acerca de algumas lições que precisamos tirar desse texto que nós lemos. 2 Reis, capítulo de número 3, do verso 9 em diante. O texto vai dizer que 3 reis se encontram. Rei de Israel, que é Jorão. Jorão é filho de Acabe com Jezabel. Rei Josafá, rei de Judá e Edom. 3 reis que estão indo para a guerra. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que eles haviam andado 7 dias e não achavam água. A água havia acabado. Estavam todos com sedes, um problema alojou ali, uma situação de adversidade, uma crise, e eles estão se vendo em aperto.
Tanto que o rei de Israel, porque é importante você entender que o reino do norte, isso aí tem que ser na escola dominical para a gente explicar isso para você. O reino do norte, ele está envolvido na idolatria. Ele está totalmente rendido à idolatria. Então o rei de Israel está dizendo assim: eu acho que Deus nos trouxe para esse deserto para nos entregar nas mãos dos moabitas, porque quem não tem Deus não vê esperança em nada. Quem não tem aliança com Deus, quem não tem conhecimento da palavra, ele não vê esperança. Todo aperto, todo caos, toda crise desestrutura ele, sim ou não? Irmãos, crise é a oportunidade certa para o crente avançar. Aleluia. Crise, oportunidade certa. A adversidade é a oportunidade, é o momento certo de você mostrar a tua fé e colocar a palavra em ação na tua vida. Você está comigo? É crise, pois é um caos. Então profetiza no vale. Olha só para você ver que coisa interessante. O que você está vendo, profeta, no vale? Ossos secos. Então profetiza. Usa a minha palavra, profetiza, porque vai ter vida. Aleluia. Então crise não é para desestruturar, não. Crise na vida do cristão é milagre que vai acontecer na tua vida. Ah, irmão, as coisas apertam aqui, aperta dali, Deus te apresenta pessoas, faz a aliança certa e tudo muda na nossa vida. E aqui a gente começa, a primeira coisa que a gente aprende é que no meio do problema, no meio da adversidade, o rei de Israel, ele está totalmente desorientado. Porém, Josafá, rei de Judá, ele é um rei temente a Deus. Ainda que ele tenha feito uma aliança com Acabe, ele é temente a Deus. E é ele que vai dizer o quê? Tem algum profeta aí? Tem alguém aí que tem a palavra de Deus para a gente consultar? Porque o segredo da nossa vitória, o segredo da nova temporada é o que eu estou fazendo agora nessa estação. Se eu quero um bom resultado amanhã, eu tenho que plantar algo bom hoje. Se eu quero vitória para 2024, o que eu estou fazendo hoje? Como eu estou levando a minha vida hoje? Porque isso vai refletir no meu amanhã. Não tem como. Não tem como querer bons resultados fazendo coisas erradas. Não tem como ter bons resultados em 2024 se eu tenho uma vida rasa diante desse Deus. Se eu não levo uma vida com comprometimento, voltada à oração, à palavra, à busca diante desse Deus. Não há vitória dessa forma. Então a primeira coisa é: quem estamos procurando no dia do aperto? No dia da adversidade? No dia do caos? Quem procuramos? Estamos buscando no Senhor? Estamos buscando na pessoa certa? Estamos em aperto? Estamos em um momento de adversidade? Estamos indo em quem clamar? Isso é muito importante. Porque dependendo de quem e aonde estamos indo, da fonte que estamos indo, pode solucionar os problemas ou pode piorar os problemas. Depende. Depende aonde eu estou buscando esse fôlego. Por quê? Porque se eu busco a palavra de Deus, eu tenho que ter a convicção de que essa palavra, ela não vai concordar com aquilo ou da maneira que eu estou vivendo. Porque tem pessoas que buscam no Senhor, ou buscam em pessoas concordâncias e não uma palavra de transformação, sim ou não? Existem pessoas que ela se aproxima da outra, mas na verdade ela não quer o seu conselho, ela quer uma concordância, que ela já tem uma ideia formada, e aí não vai resolver o problema. A palavra do Senhor, irmãos, ela não vai concordar conosco, ela vai nos confrontar à mudança. Não é isso? A palavra do Senhor, ela não vai, ela vai te moldar, não você vai moldar de acordo, não. Ela vai te moldar. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, nesse texto,
é que o rei de Israel se desespera. Porém, Josafá, ele vai se tranquilizar concernente a buscar a face de Deus. Segundo exemplo que a gente aprende aqui nesse texto. Na hora do aperto, procuramos o profeta. Sim. Na hora do aperto, procuramos a pessoa certa. A palavra do Senhor, ela vai gerar uma transformação na nossa vida. Porque geralmente, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela vai extrair de nós algumas coisas. Sim ou não? Ela não vai nos agradar de imediato. Por quê? Tem que ter renúncia. E quando você fala de renúncia, quando você fala de entrega, quando você fala de comprometimento, já mexe com as pessoas. Mas, amados, se nós queremos alcançar o pódio, se nós queremos romper espiritualmente, porque a nossa vida espiritual, irmão, vai refletir diretamente na nossa família, no meio da sociedade, em todo lugar que você coloca na planta do seu pé, você será um referencial. Aleluia. É o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Se você pegar Josué capítulo 1, você vai dizer o quê? Você vai ver o quê? Deus dizendo a Josué o quê? Olha, do mesmo jeito, Josué, que eu fui com Moisés, eu serei com você, mas você precisa meditar na minha palavra de dia, de noite, se esforçar, ter bom ânimo, porque eu farei com que você entre nessa terra prometida. Amém. Veja bem, mas há uma exigência, há algo que o Senhor vai exigir de nós, vai nos confrontar o nosso ser, meditar nessa palavra de dia e de noite, ouvir a palavra, porque uma coisa é a gente receber um conselho e obedecer. Ouvir a palavra do Senhor, como foi dito aqui, pastora Linda, e obedecer. Por quê? Porque Jesus, ele diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tem pessoas que ouvem e obedecem. Tem pessoas que só ouvem. Ele só escuta. Ele escuta, mas não obedece. Não coloca em prática. Como foi dito, um filho que ouve, mas não obedece, vai ter consequências. Então, o que a gente vai aprendendo aqui, e vai observando nesse texto, e na nossa vida não é diferente, é que precisamos procurar a pessoa certa e ouvir o conselho certo para nós. O conselho certo. Permitirmos o sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor fala às igrejas ali em Apocalipse, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Por quê? Eu preciso ouvir, eu preciso refletir, me autoavaliar, avaliar a situação, a minha vida espiritual, a minha casa, os planos, os projetos, para que eu possa ser bem sucedido. Amém. Extrair aquilo, quebrar a aliança com coisas que precisam ser quebradas, para que eu possa romper. Senão não vai acontecer milagre. Por quê? Porque quem nós andamos? Na mesa, quem senta conosco na nossa mesa? Quem tem a chave do meu coração? Com quem eu tenho aberto o meu coração? Tudo isso faz uma grande diferença. Por quê, pastor? Porque, amados, quando nós temos bons amigos, esses bons amigos te levarão até Jesus. Acredite nisso. Lembra daqueles 4 homens que levaram um paralítico até Jesus? Bons amigos pagam o preço para que você venha a ser bem sucedido, porque a sua vitória alegra o coração dele. Isso é bons amigos. Então é importante nós olharmos para isso, por quê? Porque às vezes nós temos a palavra liberada sobre nós, mas se nós não obedecermos a palavra, se nós nos apresentarmos como, eu gostaria que fosse do meu jeito, não é do nosso jeito.
Não vai ser do seu jeito. E isso chateia a gente, sim ou não? Chateia a gente. Aborrece a gente. Porque nós que gostaríamos que fosse de uma maneira, e Deus está dizendo, não é da sua maneira. Eu sei a maneira certa, eu sei a hora certa de mudar a tua história, de abençoar você. Às vezes eu permito certas situações, às vezes eu permito o clima do deserto ficar um pouco quente, mas eu vou usar o clima do deserto a mudar a tua vida. E isso mexe com a gente, mas quando nós temos boas pessoas perto, bons relacionamentos, nos leva a tomar posse do milagre. E eu gosto muito de mencionar acerca de Naamã. Naamã, você conhece a história, um homem, um rei, um soldado, um chefe ali do exército do rei da Síria. No capítulo 2 Reis 5, do verso 10 e 11, Naamã, ele tem a palavra. Eliseu não recebe ele, mas Eliseu libera uma palavra sobre a vida dele. Há poder na palavra liberada, irmãos. Nós precisamos entender isso, há um poder. Sabe quando o pai abençoa o filho? A mãe abençoa o filho, há poder nas suas palavras. A vida ou a morte nas nossas palavras. Olha o poder que há nisso. E aqui nós estamos falando da palavra do Senhor. Eliseu não recebe Naamã, mas libera uma palavra sobre Naamã, dizendo, vai, entra no rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. Você vai ficar curado. Essa lepra vai desaparecer. Vai sumir da sua vida, ou seja, esse problema vai acabar. Aleluia. Essa situação vai ser desaparecer da tua vida. Aleluia. Só que Naamã, no verso de número 10 e o verso de número 11 de 2 Reis capítulo 5, Naamã, ele está com o seu achismo. Naamã, ele está dizendo assim, eu acho que ele deveria vir, colocar as mãos sobre a minha cabeça, fazer uma oração ao Deus dele e eu ficaria curado. Ou seja, às vezes estamos determinando a maneira que Deus vai trabalhar na nossa vida. Às vezes nós estamos querendo determinar como precisa ser. E esse é um equívoco muito grande. Por quê? Porque Deus está dizendo, não é do seu jeito, Ronaldo. É da minha maneira. Você já tem uma palavra liberada, usa essa palavra, obedeça essa palavra, vive essa palavra e será bem sucedido. Você está entendendo que às vezes as pessoas elas já estão com a palavra liberada, mas não obedecer a palavra faz com que elas fiquem estagnadas. O não obedecer a palavra ou o procrastinar de obedecer a palavra, o ano que vem eu pego firme. E isso vai se enrolando, irmão, vai passando. Não, eu estou muito jovem para ficar na igreja, eu estou muito jovem para perder um sábado na igreja. Não, sabe? Irmão, Deus está dizendo, eu já liberei a palavra sobre a tua vida. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra, obedeça a minha palavra e você vai ser curado. Aleluia. Quantas pessoas às vezes estão buscando cura, irmãos, em tantas coisas, e já tem uma palavra liberada de cura sobre a tua vida. Nós precisamos abraçar isso. E se Naamã não tem bons amigos, se não tivesse bons servos do lado dele, dizendo para ele, Naamã, meu senhor, se o profeta te tivesse lhe pedido algo difícil, você não faria? Você não levou vestes, você não levou dinheiro, não levou coisas para presentear o profeta? Ele não quis receber. Mas ele liberou uma palavra. Olha só que importante, a palavra tem mais peso, tem mais valor do que os bens que Naamã estava levando. Aleluia. Eliseu não recebe nada dele, mas libera a palavra. Às vezes nós estamos buscando coisas e o Senhor já disse, eu já liberei sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu já fiz, só falta posicionamento, só falta atitude, só falta relacionamento, porque enquanto eu não crescer, eu não tomo posse da herança que o Pai tem para mim. Está entendendo isso? Colossenses vai falar sobre isso. Se eu não cresço, se eu ainda sou menino, eu ainda não posso tomar posse da herança que o Pai deixou para mim.
Eu não posso reivindicar aquilo que o Pai já liberou sobre a minha vida, porque eu ainda sou criança. Mas eu quero te dizer que você pode já, a partir de hoje, sair daqui avançando, tomando posse daquilo que já foi liberado sobre a tua vida. Mas para isso nós precisamos crescer e avançar. Terceiro ponto importante que eu encontro nesse texto. Nós falamos que eles procuram o profeta. E o profeta tem uma palavra para a vida deles, que vai mudar a história deles. Por quê? O profeta tem um compromisso, ou seja, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. A palavra fala isso. A palavra fala exatamente assim. Aqueles que me buscam, me encontram. Aqueles que têm compromisso comigo, eu terei que também compromisso com eles. Então a gente olha aqui, o terceiro ponto aqui, que o profeta Eliseu, após ser procurado, ele não entra na presença de Deus de qualquer maneira. Ele vai trazer um tangedor. Tangedor é um músico. Tangedor é alguém que toca uma harpa. Ele vai adorar o Senhor. Porque a gente não chega na presença do Senhor só para pedir. A gente chega na presença do Senhor para o adorar. Nós chegamos na presença dele aqui, como foi, eu sou muito ligado nisso, o Marinês estava orando, nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Ainda que você tenha os seus pedidos, ainda que você tenha as suas petições, Deus sabe quais são, mas você em primeiro lugar está vindo no templo para o adorar. Você está deixando essas coisas de lado e você está dizendo: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para prestar um culto ao Senhor. Venha legitimar o meu culto. Venha autenticar o meu culto. Venha receber o meu culto. Eu estou aqui hoje aqui não rasgando as minhas vestes, mas o meu coração, a minha alma diante de Ti. O meu tempo, eu poderia estar na minha casa, quentinho, aconchegante, mas eu enfrentei o frio, eu enfrentei o lugar para estacionar. Eu estou aqui, Senhor. Apresentar esse culto, isso é um culto, isso é uma adoração que você está apresentando. Todo o teu esforço é uma adoração diante de Deus. Se as pessoas entendessem isso, compreendessem isso, que aquela viúva pobre adorou o Senhor com o quê? Com 2 moedas. Aquilo é uma adoração, uma oferta diante de Deus. E Eliseu está o quê? Dizendo: traga alguém que comece a adorar o Deus Todo-Poderoso. Tudo é adoração, você precisa entender. A viúva, uma mulher pecadora, derramou um vaso de alabastro aos pés do Senhor. Lembra daquela mulher pecadora? Ela adorou o Senhor. Irmão, não tem um que não adore o Senhor, que não saia de uma maneira transformada. Bartimeu, cantamos aqui, a pastora Lina ministrou, Bartimeu fez o quê? Reconheceu a soberania de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi. Adorou. Ele não ficou ali, não tem muita gente, sabe o que? Não, ele adorou, ele gritou mais alto, e gritou mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, misericórdia de mim. Aquele menino com 5 pães e 2 peixes fez o quê? Adorou o Senhor, entregando aqueles pães e os peixes nas mãos do Senhor. Então a adoração, Eliseu, ele entende isso. Eliseu, ele busca o Senhor, ele vai buscar o Senhor, mas ele começa pela adoração. Ele está adorando, ele está se derramando, ele está dizendo: Deus, a situação aqui é difícil, mas nós estamos aqui te adorando, buscando a tua face. Quer a resposta de Deus? Comece adorando. Adorando a Ele, reconhecendo a sua soberania. Você não chega na presença do rei, você não chega na presença de uma autoridade de qualquer maneira. Numa corte americana, quando você vai, você não entra de qualquer maneira. Você tem que desligar o seu celular, você tem que ter todo um cuidado diante do juiz que está ali. Então, na presença desse Deus, ele espera de nós o quê? Essa adoração, essa entrega.
Lembra Neemias? Neemias não chegou diante do rei, não poderia chegar diante do rei com o rosto ali desfigurado. Tanto que o rei presenciou e disse: o que aconteceu com você, Neemias? Você está triste? Porque não se podia chegar diante do rei assim. E nós estamos falando aqui que Eliseu, ele começa adorando ao Senhor. Aleluia. Quarta coisa que eu quero mencionar para vocês, caminhando para finalizar. Nós precisamos aprender a obedecer essa palavra que já foi liberada, mesmo sem compreender. Anote aí, você não está compreendendo, mas você vai obedecer. Isso está ligado à fé. A palavra, eu sei que ela dá origem da palavra, e eu tenho que colocar minha fé em ação. A fé é, mesmo eu não compreendendo, eu vou obedecer. Amém. Ou seja, confie no Senhor, Ele pode fazer além do que você imagina. É deixar o meu achismo, é deixar o que eu acho de lado. E a palavra de Eliseu foi o quê? Cave neste vale muitas covas, Aleluia. porque haverá chuva. Chuva simboliza a vida. Eles estavam há 7 dias precisando de água. Um exército, todo um exército, 3 exércitos. O rei de Judá, de Israel, de Edom. Imagine um vale. E a palavra de Eliseu é: cave covas. Porque vocês não vão ver vento, não vão ver a chuva, mas no dia seguinte vai estar cheio de água aí. Oh, glória. O que é isso, gente? Isso mexe com a gente. Isso é meio loucura, parece. Eu não estou compreendendo agora. Homens cansados cavando covas no vale ali. Por quê? Porque o profeta disse que vai chover. O profeta disse que não vou sentir o vento em mim, mas vai ter abundância de água ali naquele lugar. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E aí, obedeceram ou não? Porque o segredo, aí entra a nossa fé. É nesses momentos mais críticos da nossa vida que você está tendo a oportunidade de mostrar a fé que você está, o nível da tua fé, o nível da nossa fé. Lembra que Jesus, ele olhava, vindo a fé deles. Jesus, ele conseguia ver a fé daqueles homens tirando o telhado da casa, vendo a fé deles. Ele está olhando a nossa fé. Aleluia. Qual o nível da nossa fé? Aleluia. O nível de acreditar nessa palavra. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes, irmãos, a gente acredita mais no que o médico diz, nas notícias dos jornais, no que o advogado disse. A gente acredita mais nisso do que num Deus que pode fazer o milagre. Meu Deus. As pessoas tomam posse de uma maneira tão intensa de algo que o médico diz e começa a roubar, a minar a fé delas diante daquilo que o Deus está falando. Se eu posso fazer um milagre na tua vida. Na live mesmo, eu estava falando, uma mulher deu testemunho dizendo: olha, eu fiquei morta na mesa por quase 1 hora e Deus me trouxe de volta. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: pastor, fui curada do câncer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fui ao médico e ele disse: está free, Glória a Deus. não tem mais nada. Glória te damos. Quem faz isso? Só Deus pode fazer isso. É o poder da palavra, a nossa fé em ação, Yes. o acreditar, o tomar posse da palavra. Lembra daquela viúva em Sarepta? Ela disse: olha, eu só tenho esse bolo, eu só tenho esse pouquinho de farinha, eu só tenho esse pouquinho de azeite, eu vou fazer esse bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Elias, o profeta, chega para ela e diz: não faça isso, faça o bolo primeiro para mim. Palavra liberada. Não estou compreendendo, não estou entendendo, mas que palavra difícil é essa? Mas o Senhor está dizendo: faz para mim, mostra a tua fé agora. Aleluia.
Entrega as tuas 2 moedas agora. Faz esse bolo para mim agora. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a farinha não faltou na panela e o azeite não faltou na botija. Enquanto, aleluia, teve fome em toda a casa, em toda a terra, essa mulher tinha a provisão de Deus. Aleluia. Isso é magnífico. Mas é nesses momentos que eu não estou compreendendo, mas o Senhor está dizendo assim: cava poços aí que eu vou encher de água. Aleluia. Eita Deus, maravilhoso. Essa foi a palavra de Eliseu. Cavem muitos poços. Vocês não vão ver. Você não está compreendendo. Certas coisas você não está entendendo. Certas mensagens você não está entendendo. Mas Deus está dizendo assim: obedeça. Aleluia. Não questione. Glória te damos. Há uma canção que diz: questione ou adora. Você tem 2 opções: adorar a Ele ou questionar. E nós estamos aqui para adorar a Ele, amém? Vamos colocar de pé, eu quero finalizar. 5º tópico aí seria: você não está vendo, mas você vai acreditar. Aleluia. E não é só a provisão que Deus vai fazer na tua vida. Porque o texto está dizendo que Deus liberou uma palavra sobre eles, através de Eliseu, dizendo: olha, vocês não estão vendo, não estão compreendendo, mas cave os poços, cave covas aí, porque eu vou encher de água, eu vou suprir as vossas necessidades. Aleluia, aleluia. Filipenses vai falar sobre isso. Aleluia. E o Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir. Mas não fica só nisso. Não fica só nisso. Ele vai dizer que também entregará os seus inimigos nas tuas mãos. Ele vai abater os inimigos do povo de Deus. Além dele não permitir que venhamos perecer no deserto, ele vai abater aquele exército que estava vindo contra o povo de Deus. Deus não está entregando esse povo nas mãos daquele exército como o rei de Israel pensava. Pelo contrário, Deus está dizendo: eu estou atraindo eles, porque eu vou dar vitória para você. Só que você precisa tomar posse da palavra, você precisa colocar a tua fé em ação, você precisa acreditar. Por quê? Porque Deus vai fazer a provisão acontecer na tua vida. Você acredita nessa palavra? O Salmo 91 vai dizer, irmãos, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O Salmo 91 vai dizer que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Em Malaquias a palavra do Senhor vai dizer que então verás a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve ao Senhor. Deus não está querendo simplesmente gerar a provisão na tua vida. Deus também não vai deixar aqueles que nos perseguem pôr a mão em você. Feche os seus olhos. Faça uma oração agora de entrega, de adoração diante dele. Você tem seus pedidos, você tem algo para apresentar diante do Senhor, uma petição, fale com ele agora. Talvez você não está vendo solução, mas ele está dizendo: acredite, eu sou a solução para você. Cave os poços aí, porque eu vou encher de água para você. Eu vou dar vida, eu vou salvar. Você está orando pela tua parentela? Então ore. Pelo esposo, então ore. Pelo filho, então ore. Pela tua vida, pela tua saúde, então ore. Por documentos que estão na mão do advogado, então ore. Porque alguém disse para você abrir mão, alguém disse para você desistir, alguém disse: vai embora, volta.
Mas o Senhor está dizendo assim: acredite, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, é poderoso para fazer abundantemente além do que você imagina ou pensa. Não desista. Não deixe que pessoas que desistiram de sonhar fazer você desistir dos teus sonhos. Acredite. Acredite. Tome posse dessa palavra. Coloque a tua fé, uma fé ativada, acreditando. 5 pães e 2 peixes é suficiente sim para alimentar todo mundo. Esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite é suficiente sim. Eu não vou desistir. Eu não estou compreendendo, eu não estou vendo uma porta aberta, mas eu estou crendo na provisão desse Deus que é poderoso para fazer um milagre na minha vida, para curar, para restaurar, para dissipar essa enfermidade, essa depressão, esse sentimento de ansiosidade. Que o Senhor visite essas pessoas nessa noite. Que o Senhor nos visite nessa noite. Que você ative a tua fé. Que você clame o Senhor. Busque o Senhor. Ninguém solucionava o problema de Bartimeu, mas aquele que estava passando ali mandou chamar ele. Mandou chamar ele. Ou seja, o que era impossível para muitos ali, não era impossível para o nosso Deus. Bartimeu clamou, Bartimeu buscou, e Jesus disse para ele: que você enxergue, que o Senhor te dê visão nessa noite, uma visão com esperança, com expectativa. Levante a cabeça, você foi criado por Deus para dar certo. Levante a cabeça, levante os seus ombros e ande como um campeão de Deus. Em nome de Jesus, as portas vão se abrir, as coisas vão melhorar. Em nome de Jesus, as coisas vão ser solucionadas na tua vida. Haverá cura, haverá salvação, haverá milagre. Mas dobre o teu joelho, clame ao Senhor, busca Ele, põe a tua fé em ação. Porque clamas a mim, Moisés? Eu não já liberei a palavra. Diga ao povo que marche. O milagre acontece quando você começa a caminhar. O milagre acontece quando você dá os primeiros passos. Que tudo aquilo que porventura esteja travando você de caminhar, de se movimentar, de mover-se, seja quebrado nessa noite, no nome de Jesus. Porque quando você colocar os pés em rumo à promessa, em rumo ao caminho que Deus tem para você, a providência está aí. Você ainda parece que você não percebeu, mas a providência já está aí com você. Dê o primeiro passo em nome de Jesus. Senhor, nós finalizamos esse culto nessa noite. Nós oramos por essas vidas nessa noite. Levante a sua mão assim. Eu libero essa palavra aqui nessa noite sobre essas famílias. E o meu pedido, Senhor, ó Pai, como ministro do Senhor, mude a história deles, mude a história dessas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Talvez eles não estejam compreendendo o chamado, o propósito, o processo. O processo é complicado, mas, Senhor, fortalece eles, ajude eles, Senhor, ativa a fé deles, ó Pai, mediante a Tua palavra. Que essa mensagem venha ativá-los, ó Pai, a sair daqui, Senhor, acreditando, a sair daqui projetando, a saírem daqui, Senhor, ó Deus, animados, fortalecidos pela Tua palavra, Senhor, ó Pai, usando, Senhor, ó Pai, da graça, da sabedoria que o Senhor liberou já sobre eles, ó Pai. Espírito Santo de Deus, ajude-nos, ó Pai, nessa caminhada, nesse processo, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Receba o nosso culto nessa noite. O nosso
derramamos aqui nessa noite o nosso vidro de alabastro, nosso perfume na tua presença. Quando essas pessoas chegarem, essas famílias chegarem aos seus lares, ó Pai, possa haver transformação ali, cura, milagre. Aquele que não tem uma boa noite de sono, venha dormir o sono da paz, da graça do Senhor. A alegria reine na tua casa, na tua vida. Que você, aleluias, venha verdadeiramente ser essa luz que o Senhor tanto quer usar nesses dias, para a glória do teu nome. E a igreja do Senhor diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: tome posse da palavra e ativa a tua fé. Aleluia. Você não está compreendendo, mas você vai obedecer a si mesmo. Aleluia. Você não vai desistir. Amém? Faça assim com as suas mãos. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida desse casal, a Gabi e o Silas. Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Irmãos, sexta-feira estaremos aqui, tá bom? 1 hora de oração. E sábado às 19h30, juntos aqui para o culto de ceia. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja presente em nosso meio agora e para todos sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Dá um abraço nesse irmão aí, dá um abraço nela e diga para ela: olha, juntos somos mais fortes e chegaremos mais longe em Cristo Jesus. Irmãos, você ajuda ele, ele te ajuda, é um casal, né? Um ajudando o outro. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Olha, um grande abraço para você. Tome posse dessa palavra. A palavra já foi liberada. O que precisamos agora é atitude, posicionamento. Você não está compreendendo, mas vai acontecer um milagre. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos.